E aí, aqui é o Node, e imagine só, você acorda em um mundo cercado por mestres farmacêuticos e descobre que possui um poder supremo de alquimia para curar doenças e criar medicamentos lendários. Galera, estamos no anime Parallel World Pharmacy, episódios 1, 2 e 3. Na Universidade Federal do Japão, um jovem farmacêutico trabalha arduamente em suas pesquisas e no desenvolvimento de seus projetos. Sem tempo para descansar, o professor Kanji Yakutani tem um grande reconhecimento por todos daquele lugar, sendo considerado um gênio na área da saúde. Movido pela triste perda de sua irmã caçula, que acabou morrendo devido a um tumor em seu cérebro, ele se dedicou desde criança para ser um médico capaz de criar medicamentos para curar qualquer tipo de doença, mas por se esforçar ao extremo todos os dias, ter uma má alimentação e poucas horas de sono, acabou por ter um resultado diferente do que imaginava. Em uma noite, quando tentou descansar por alguns minutos, teve uma grande surpresa ao acordar. Assim que abriu seus olhos, ele se deparou com uma jovem em sua frente, lhe chamando de Mestre Pharma, contando em seguida que o rapaz foi atingido por um raio e por isso estava se recuperando em sua cama. Ele então percebe que aquele não é o seu laboratório. Ao sair desnorteado do seu lugar de repouso, Yakutani abre as janelas do quarto e observa que não está em um lugar comum. De volta à sua cama, ele se vê em um pequeno espelho e, ao observar seu rosto, acredita que aquilo pode ser um sonho, memórias de sua vida passada ou até mesmo que morreu devido ao excesso de trabalho. A jovem garota que estava ao seu lado pergunta se suas memórias estão confusas e o rapaz afirma que sim. Então ela se apresenta, seu nome é Charlotte e estava sempre a seu serviço, mas poderia chamá-la de Lotte, como sempre fez. O garoto, sabendo disso, pede que ela o ajude a tirar as ataduras que estavam em seu corpo. Enquanto faziam esse processo, sua assistente percebe que ele tem algo em seu braço esquerdo, parecendo ser a marca sagrada do deus dos medicamentos. Ao ver isso, a jovem começa a rezar, agradecendo por sua presença, mas Yakutani explica que aquela marca é chamada de figura de Lichtenberg, uma queimadura feita quando um raio atravessa a pele. Ela continua suas preces ao deus dos medicamentos, acreditando que foi ele quem protegeu seu mestre do raio. O garoto continua confuso com tudo aquilo e pede que Lotte explique melhor sobre quem ele é. A jovem concorda e os dois saem dos aposentos. Nesse momento, ela explica toda a sua história enquanto caminham por sua enorme casa. Ela conta que seu mestre pertence à família dos Médicis, um clã aristocrático formado por farmacêuticos reais do Império Sunfleuve. Seus familiares são seu pai, Bruno de Médici, um poderoso arquiduque, sua mãe e também duquesa, Beatrice, sua irmã mais nova, Blanche, e por fim seu irmão mais velho, Pale, que nesse momento está estudando medicina no exterior. Lotte afirma também que seu mestre tinha planos para seus filhos, não apenas como farmacêuticos, mas como praticantes de artes divinas, proezas milagrosas que podem ser chamadas de obras dos deuses. Yakutani fica receosa ao ouvir aquilo, pois se questionava se tudo isso era mesmo algo possível de se fazer. A garota fica aflita com a situação, afinal a capacidade de usar obras dos deuses é marca da nobreza, e seu mestre, o pai de Pharma, era capaz de usar artes divinas da água. Ela completa dizendo que se o garoto não for capaz de utilizar esse poder, pode não ser mais reconhecido como nobre e acabar expulso da propriedade. Já em seu quarto, o garoto tenta manipular sua afinidade com a água. Ele se lembra que Lotte lhe disse que para conseguir utilizar suas técnicas, precisa primeiro mentalizar a formação do seu elemento. Sendo assim, Yakutani fecha seus olhos e em seu pensamento forma a estrutura molecular da água, sendo composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Imediatamente a marca em seu braço começa a emitir um brilho e de suas mãos um poderoso jato de água é liberado. Ele corre em direção à janela para liberar toda aquela água para fora e sua assistente, ao olhar aquela cena, percebe que seu mestre finalmente conseguiu se lembrar de como conjurar seu poder. Mais tarde, o jovem descobre outra técnica, a capacidade de produzir substâncias e compostos simples, sem a possibilidade de misturas como ouro, cloreto de sódio e açúcar. Sua mão direita usa uma criação de substâncias, enquanto a esquerda a eliminação de substâncias. A única regra para esse poder é que ele conheça a estrutura química do material. Nesse momento, Lotte entra em seu quarto feliz por ele ter se lembrado de sua manipulação com a água, mas fica apreensivo em seguida, afinal seu mestre pode ter esquecido dos conhecimentos medicinais e seu pai costumava fazer perguntas para ele na hora do jantar. Sabendo disso, os dois se dirigem a uma estante cheia de livros e Yakutani é informado que o garotinho Pharma tinha todo aquele conhecimento decorado, entretanto eram informações bem antigas. A hora do jantar chegou e o menino se dirige para sua cadeira. Ao se sentar, é questionado por seus pais e por
por sua irmã se estava tudo bem, mas ele afirma que sim. O arquiduque, como de costume, resolve lhe fazer uma pergunta, e sem muitas dificuldades seu filho responde corretamente. Seu pai então o diz que no dia seguinte, Pharma deveria retomar suas aulas com Eleanor, e sem objeções, o garoto aceita sua ordem. Já de manhã, a professora percebe que seu aluno não está com o seu comportamento de costume, agindo totalmente diferente do normal. Sua tutora é Eleanor Bonnefoy, a melhor aprendiz do chefe da família Médici. Em sua aula, o garoto é ensinado que existem 5 atributos das artes divinas, sendo eles fogo, água, ar, terra e o nada. Dessa forma são subdivididos em positivo e negativo. Ela pergunta se o garoto tem alguma dúvida até o momento, e Pharma pergunta o que o elemento nada significa. Ellen responde que é um elemento fora do padrão, e mesmo fazendo parte da lista, não é visto há mais de 300 anos, até se questiona se ele realmente existiu. Pharma segue com seus questionamentos e pergunta de que atributo pertencia a alguém que pudesse criar qualquer substância, e ao ouvir aquilo, sua professora diz que isso é impossível, e só um deus ou um monstro poderia ser capaz de realizar tal ato. Se dirigindo para a aula prática, Ellen o questiona perguntando onde estava seu bastão divino. O garoto não entende muito bem, mas se lembra de ter visto algo parecido em seu quarto. Ela então explica que eles servem para ampliar seu poder. Sendo assim, sua professora demonstra como conjurar uma lança de água, empunhando seu bastão. Ellen libera energia ao seu redor e manipula seu elemento no bastão. Em seguida dispara um forte jato de água ao céu, por consequência formando um arco-íris. Após essa demonstração, ela pede que Pharma faça o mesmo, mas ao tentar conjurar a técnica, ele acaba soltando um gigantesco turbilhão com uma potência esmagadoramente assustadora. Sua professora acaba caindo com o poder daquela técnica. Ao se levantar, ela imagina que seu aluno usou toda a sua energia para utilizar esse feitiço. Para ter certeza disso, ela pede que Pharma segure um pequeno bastão responsável por medir a energia de uma pessoa, e ao ver o resultado, fica inconformada. Afinal, a energia era tanta que acabou quebrando o dispositivo. Não apenas isso, pois o garoto conseguia manipular a energia negativa e positiva. Voltando para casa, Ellen percebe que o menino também não possui sombra e sai assustada correndo em outra direção. No dia seguinte, o arquiduque Bruno diz a Pharma que Eleanor estava doente e com muita febre, pedindo assim que seu filho leve uma carta e um medicamento para ela. Ao chegar em sua casa, o garoto é surpreendido por sua professora, que ainda com medo recebe vestida com uma armadura. O jovem farmacêutico diz que ela não deve se preocupar, afinal não estava usando nenhum bastão divino. Ele entrega os medicamentos de seu pai e um que ele mesmo produziu. Ellen fica agradecida, mas ao mesmo tempo apavorada, pois aquilo poderia conter veneno. Entretanto, o garoto a conforta, dizendo que ali não há nada que possa prejudicá-la na composição dos remédios. Pharma afirma querer aprender ainda mais com as aulas de sua professora, mas ela se nega, respondendo que ele é a encarnação do deus dos medicamentos. O garoto insiste que é apenas um humano e precisa de seus ensinamentos, afinal não entende muito bem como funciona a arte divina e necessita de sua tutora para lhe ajudar com suas dificuldades. Entretanto, ele entende o porquê ela tem tanto medo e se desculpa pelo ocorrido, lhe entregando um buquê de flores como agradecimento por ela ter lhe ajudado por todo esse tempo. No dia seguinte, enquanto passeava pelo jardim da propriedade, Pharma é surpreendido pela volta de sua professora, que ao ser questionada sobre seu retorno, explica que se não ajudar seu aluno, ele pode perder o controle de sua arte divina. Por consequência disso, poderia explodir a cidade imperial. Ela por fim o agradece pelos medicamentos, afirmando que o remédio estranho que ele criou surtiu efeito mais rápido do que o de seu mestre. Ellen diz que suas aulas e seus treinamentos serão feitos em uma ilha deserta, a fim de não causar danos em lugares próximos. Sendo assim, os dois começam a utilizar a arte divina, passando por um longo processo de tentativas, com inúmeros acertos e erros. Ao retornar para sua propriedade, Pharma usa seu poder ocular e identifica qualquer tipo de doença, observando que os funcionários que trabalhavam em sua casa estavam todos com diversos tipos de enfermidades, algumas curáveis e outras não. Analisando todos, ele seguia anotando tudo em seu caderno. Por ter um conhecimento avançado para aquele século, o jovem farmacêutico tenta ajudar a todos que pode. Dessa forma, ele começa a produzir um medicamento para o problema que sua assistente Lot tem em suas mãos. Se tratava de um eczema. Por isso, Pharma conjura todos os materiais necessários e depois de muitas misturas, finalmente cria um creme hidratante heparinoide para solucionar o problema de Lot. Ao entregar para ela, a garota agradece e fica extremamente emocionada. A jovem pergunta se pode compartilhar o creme com outras pessoas que têm o mesmo problema, mas o garoto
garoto diz que vai preparar medicamentos específicos para cada funcionário da propriedade, e assim ele faz, entregando remédios para cada pessoa que possuía algum tipo de problema. Locke diz que aquela atitude é muito bondosa, pois os plebeus nunca recebem cuidados dos aristocratas. Afinal, eles só atendem as pessoas da elite. Na manhã seguinte, ao se apresentar para tomar seu café da manhã, Pharma percebe que sua irmã Blanche não está na mesa e imediatamente pergunta a seus pais o motivo de sua falta. Seu pai lhe responde que ela contraiu catapora e por esse motivo ficará isolada de todos da família, ficando sob os cuidados apenas de poucos funcionários. Ao ouvir a notícia, o garoto vai para o laboratório a fim de criar algo que possa ajudar sua irmã. Depois de pensar em um medicamento adequado para a idade dela, ele chega à conclusão que o mais indicado é o aciclovir. Com isso, ela iria melhorar bem mais rápido. Ele entra escondido no quarto dela e tenta lhe dar o remédio, mas ela diz que pode ser amargo e não quer tomar, então ele sugere colocá-lo junto de um macarrão, dessa forma conseguindo que ela tome o medicamento. Em seguida, Blanche o questiona, dizendo que seu pai disse que não havia medicamento para sua doença, mas seu irmão diz que aquela é uma nova receita de um livro e por isso Bruno não tinha visto antes. Eles passam por um longo tempo juntos e a garotinha o questiona, falando que ele não era assim antes, nunca tinha tempo para brincar e nem conversar direito com ela. De qualquer forma, ela estava se sentindo feliz naquele momento. Nesse instante, Yakutani se lembra da figura de sua irmã e preferiu ficar em silêncio. Alguns dias depois, o pai dos Médici percebe que sua filha teve uma recuperação extremamente rápida. Enquanto estava em seu laboratório criando um microscópio, Pharma é chamado para ir até a presença de seu pai. Quando chega ao local, ele é informado que deve sair imediatamente, pois se tratava de um chamado de emergência da Majestade, a Imperatriz. O patriarca diz que ela está muito doente e precisam ir urgentemente até ela. O garoto pergunta qual é a doença que a Majestade possui, mas seu pai responde que não pode dizer ainda naquele local. Ao chegar em seu palácio, são rapidamente recebidos pelo médico-chefe, Claude, alertando que a situação da Imperatriz é grave, pois seus pulmões podem não aguentar por muito mais tempo. Quando entram na sala, várias pessoas estão discutindo sobre o assunto, e Pharma e seu pai são levados até o lugar onde a Majestade estava repousando. Quando a veem, percebe que a situação é extremamente complicada. Bruno coleta uma amostra do sangue da Majestade Elizabeth II e, ao analisar, conversa com outros farmacêuticos e chegam à conclusão que ela não iria sobreviver por muito tempo. Sendo assim, o renomado médico faz uma porção com mandrágora, para que dessa forma pudesse agir como um anestésico, mas não solucionaria o problema. Pharma observa aquela situação e decide finalmente ajudá-la. Usando seu poder ocular, percebe que a doença da mulher é originada nos seus pulmões, e por isso ele chega à conclusão que ela sofre de tuberculose. Ele se aproxima de sua cama e lhe diz que pode curar sua doença. Todos da sala ficam apreensivos com aquela afirmação, mas o garoto insiste, dizendo que sabe o nome da doença e provavelmente conseguirá curá-la. A Majestade, com um voto de confiança, deposita todas as suas esperanças no rapaz. Ele apenas a agradece e, em uma sala fechada com um bloqueio de gelo, dá início ao processo de criação do medicamento, mas é interrompido por seu pai, que destrói a porta com um poder supremo de ar. Ele diz ao seu filho que não há medicamentos para curar a peste branca. Nesse momento, Pharma fica impressionado, pois seu pai já sabia qual era a doença da Majestade, e o homem não usou nenhuma técnica secreta para identificá-la, provando que realmente era um farmacêutico de elite. O garoto insiste em dizer que sabe como criar um novo medicamento, e seu pai também deveria tomá-lo, afinal ele já apresentava tosses contínuas, ou seja, sinais da mesma doença. Sem se importar com a presença dele, o jovem farmacêutico continua sua conjuração, mas a fórmula que carrega em suas mãos é rasgada por um forte jato de água. Bruno afirma que não há remédios para isso, e o que o seu filho estava tentando fazer era na verdade veneno. Com raiva da situação e querendo acabar com tudo aquilo, ele conjura sua técnica Dança das Espadas de Gelo e desfere diversos projéteis congelados na direção de seu filho. Pharma se defende criando uma barreira protetora e em seguida cria um muro enorme de gelo que o separa de seu pai. O farmacêutico fica incrédulo ao ver aquela cena, pois seu filho conjurou o poder sem auxílio de nenhum bastão ou de palavras para invocação. Naquele momento ele levanta a hipótese de que aquele não é o seu filho. Novamente o contesta, perguntando ao garoto como adquiriu tanto conhecimento, e Pharma responde dizendo que foi a partir do dia que foi atingido por um raio em sua cabeça. Ao terminar o medicamento, Pharma entra na sala com parte do seu rosto coberto por um pano, a fim de não contrair a tuberculose, mas para as pessoas que estão no local, aquilo era uma falta de respeito com a Imperatriz. Nesse momento, seu pai é questionado pelo médico-chefe do palácio sobre as atitudes de seu filho, mas o homem diz que confia em Pharma e acredita que seu conhecimento é bem mais avançado do que qualquer um naquele lugar. O garoto, antes de iniciar o processo de medicação, pede que a Majestade use o microscópio que ele havia criado para que ela pudesse enxergar o
que estava presente na sua tosse. Quando a mulher olha, toma um susto absurdo ao perceber vários seres jamais antes vistos em sua vida. Ela pede que Claude veja também, e quando ele faz uso do microscópio, consegue identificar vários insetos. Outros, ao verem aquilo, acham que são lagartas, se questionando se são realmente seres vivos. O garoto então explica que aqueles são micro-organismos que agem como bactérias, e são eles os responsáveis por causarem a doença da peste branca, mas com seu novo medicamento, a tuberculose deixará de ser uma doença incurável, e todos poderão ter o tratamento adequado. Para demonstrar que aquela solução não se tratava de um veneno, o garoto toma o remédio, provando para todos que é seguro, e em seguida, a Majestade faz o mesmo. Pharma explica que o tratamento leva em torno de 6 meses, mas após isso, ela estará totalmente curada. Todos ficam impressionados com a notícia, e nesse momento, resolvem perguntar sobre muitas outras doenças para o jovem farmacêutico, que não poupa suas respostas para as dúvidas e questionamentos. No caminho de volta para casa, o pai de Pharma se surpreendeu com as atitudes de seu filho, afinal o mesmo não agia dessa forma antes do acidente, mas ao analisar parte de sua trajetória até o momento, percebe que aquele que está em sua frente realmente não é o seu filho. Quando finalmente chegam em sua propriedade, o garoto dá ao seu pai o mesmo remédio que entregou para a Majestade, a fim de amenizar a doença que o homem também portava. O arquiduque agradece e afirma que o nível de seu filho é mais avançado que o dele. O jovem não concorda com aquilo, dizendo que ainda é um aprendiz e precisará ser treinado muitas vezes por seu professor. Galera, será que um dia Pharma mostrará sua verdadeira identidade para toda a sua família? Para quais doenças incuráveis ele ainda pode desenvolver um tratamento? Se quiserem a continuação dessa história, deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap de anime. Até lá!